Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A cada pensamento sobre a paixão, a alma toma luz da humanidade de Jesus. Continuando meu estado habitual, meu adorável Jesus se fazia ver todo circundado de luz que lhe saía de dentro de sua santíssima humanidade, que o embelezava de modo tal de formar uma vista encantadora e raptora. Eu fiquei surpreendida e Jesus me disse: Minha filha, cada pena que sofri, cada gota de sangue, cada chaga, oração, palavra, ação, passo, etc., produziu uma luz em minha humanidade, capaz de embelezar-me em tal modo de ter arrebatado todos os bem-aventurados. Agora, a alma, a cada pensamento de minha paixão, a cada condolência, a cada reparação que faz, não faz outra coisa que tomar a luz de minha humanidade e embelezar-se a minha semelhança. Assim que um pensamento demais de minha paixão será uma luz demais que lhe levará um gozo eterno. Interessante, né? Então, Jesus está falando que tudo que ele sofreu na humanidade dele, toda a vida dele, seja quando ele estava rezando, caminhando, conversando com alguém, curando alguém, né? Evangelizando, enfim, tudo que ele estava fazendo, sofrendo, né? Tudo, cada sangue derramado, tudo é uma luz. Produziu uma luz em minha humanidade, capaz de embelezar-me em tal modo de ter arrebatado todos os bem-aventurados. Então, as pessoas no céu, elas ficam nadando na humanidade de Jesus, né? Na luz, conhecendo o que Jesus fez na humanidade dele, né? Então, é tudo luz a vida dele. Tem o conhecimento em cima de tudo, entendeu? Para que aquela gota de sangue derramada? Tem uma luz em cima daquilo. Aquele ato que Jesus fez tem uma luz. O que ele estava fazendo de verdade com aquele ato? O que ele estava vendo naquele momento? Aquela oração que ele estava fazendo estava produzindo o quê? Então, passo, chaga, tudo, 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 tudo. Aí ele fala que deixa arrebatado todos os bem-aventurados. Então, tá falando das pessoas do céu, né? Aquilo que na vida de Jesus não valorizaram quando ele estava na terra. Os bem-aventurados vão tomando posse no céu, vão conhecer lá, vão nadar nessa luz lá, né? Então, mesmo que na terra Jesus tenha sido desprezado, mas as pessoas também que partiram dessa vida para outra descobriram a verdade. Quem realmente era Jesus, o que ele estava fazendo. Então, estava subindo tudo para o céu, tudo para a eternidade. Mesmo que quando ele estava na terra, não parecia ter fruto, muito fruto, porque, igual foi falado na escola, na vida humana de Jesus, ele estava fazendo bem na intenção mais pura, mas estava sendo julgado pelos homens, entendeu? Ele curava e depois falava que estava curando em nome do demônio. Expulsava o demônio em nome do demônio. Então, assim, se curava, mas se era um dia inapropriado de sábado, estava errado. Então, assim, não olhavam o amor, não viam a luz em cima daquilo, a mensagem de luz que ele estava deixando em cima da vida dele. Não estavam vendo, né? Estavam só vendo ali a humanidade dele e julgando ele pela aparência, pela origem e tudo mais. Então, se os homens na terra não soube aproveitar
Os bem-aventurados estava tudo sendo deixado depois, né? Então, assim, que depois a pessoa ia mergulhar, a pessoa ia conhecer tudo depois. Que é por isso que tem o purgatório, tem tudo isso também, né? Que é justamente para desenvolver todo esse conhecimento aí. E o céu, no céu, as pessoas ficam contemplando aí tudo isso, né? Então, assim, os frutos poderia naquele momento parecer que não estava gerando frutos, né? Os resultados humanos era de muita incompreensão. Mas o que estava fazendo a vontade divina, entendeu? O que estava alcançando, entendeu? A beleza que estava produzindo. E era para quem essa beleza? É para embelezar o próprio ser humano. É para produzir a santidade que nós deveríamos ter. Entendeu? Ele estava vivendo a humanidade dele como um filho perfeito, né? Perfeitamente, como nós devemos viver. Então, e toda a beleza que estava é como se a humanidade dele fosse um depósito para ele deixar dele passar para nós, né? Para nós, porque Deus em si mesmo não precisava de mais, se embelezar mais, entendeu? Não precisava de ser purificado. Quem precisava de ser purificado, né? Quem precisava de ser embelezado? Quem precisava? O ser humano. Estava decaído, né? Então, aí ele está falando que agora a alma, a cada pensamento de minha paixão, a cada condolência, então todas as vezes que você vai refletir sobre Jesus, sobre o que ele fez na humanidade dele, sobre o que ele fez na paixão dele, né? A cada situação que você também vive, em que você pensa, olha, eu estou passando por isso, mas Jesus também passou, né? Então, para que é esse sofrimento que eu estou passando? Né? Jesus também foi perseguido, eu estou sendo perseguida, sei lá, Jesus foi julgado, eu estou sendo julgado. Jesus passou por isso e por aquilo e eu também estou passando. Então, quando você se volta o seu pensamento para Jesus, você vai encontrar uma luz também do que você está vivendo. Tem luz ali, que a sua vida, olha para você ver, como que eu posso explicar isso assim? A luz para a sua vida está em você meditar a vida de Jesus. O que ele viveu, né? O que ele passou, entendeu? Então, as situações que acontecem na sua vida são situações para que você também seja, está te purificando, né? Está embelezando a sua humanidade, entendeu? Ele passou na sua humanidade pelas dificuldades para transformar tudo, para espiritualizar tudo, né? Transformar todas as coisas. Então, tudo que nós vivemos hoje também é luz, tem ensinamento, tem purificação, tem algo ali que Deus está fazendo na nossa alma, através daquela contrariedade, daquela dificuldade que a gente está passando. E aí a gente precisa refletir, que às vezes não é fácil entender, igual foi falado na escola, sem consciência, é difícil saber o que você tem que dar para Deus, né? O ato que ele deseja de você. Não tem como caminhar sem o entendimento. Eu mesma fico perdida. Se eu não entender o que eu tô passando, é como se eu não gosto, sabe? Não é uma porque a vida na divina vontade não é uma coisa assim, ah, não interessa o que Deus tá pegando, só interessa que ele pegue. Não é assim, não é uma coisa assim, sabe? Ah, toma o seu, essa aí é minha casa, minha vida, entra, pega o que o senhor quiser e sai na hora que o senhor quiser e volta na hora que o senhor quiser. E você, o que que Deus pegou? Onde Deus está nesse momento? Ele entrou? Que hora que ele entrou? Que hora? Não é uma coisa assim, sabe? Não é assim. Então, assim, então eu fico buscando prestar atenção, né? Quando tem coisa que passa, né? Despercebido, assim. Não é tudo, assim, que você fica atento a tudo, a tudo. Não é tudo, assim, também não, né? Tipo, você bateu o pé na quina ali do sofá, que ato que Deus quer com isso? Mas tem coisas que são muito fortes, né? Tem coisa que é muito forte. Tem coisa que é muito forte, que te pega de um jeito que você se assusta. Você sabe que toda a sua vida é boa, entendeu? Então, bater a quina no pé também é permissão de Deus também. É um sofrimento ali que você oferta.
O que eu estou dizendo é que tem coisas que parece que você tem que debater um pouco mais para você entender. Não é tão simples, é isso que eu estou dizendo. Tudo é importante, né? Mas você não fica toda hora assim, te oferto essa respiração, Senhor, mas essa agora, mas essa agora. Você sabe que tudo é, né? A sua respiração, o seu batimento cardíaco, mas tem coisas que acontecem que são meio, que são fortes, entendeu? E que você vai perguntar para ele o que que ele quer com aquilo, né? Tem coisas fortes que acontecem com a gente, né? E às vezes Deus quer um posicionamento nosso em direção a uma firmeza que a gente tem que ter na nossa casa, né? Diante da situação de desordem. Então, de repente, Jesus em você vai se irar com o que está errado e você pode se assustar com essa ira, né? Mas de repente aquele ato que ele quer de você, você vai para a humanidade dele e vai perceber em momentos que ele também viveu assim. Em momentos saber que ele teve que pegar o chicote lá e chicotear. Então, tem momentos também que ele se irou com os fariseus, com Judas, né? Então teve realidades assim também que ele teve que falar firme, né? Que falou para Pedro: afasta-se de mim, você pensa como os homens, afasta-se de Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Então, que ele disse palavras muito fortes para as pessoas, coisas muito fortes. E às vezes de você também é uma reparação desse tamanho, de dizer coisas fortes, né? De situações em que está tendo uma desordem, né? Então, então você vai se perguntar para ele, é isso mesmo, né? É desse jeito mesmo que o senhor queria, né? Então, é normal, porque tem situações, como estava sendo falado na meditação, que ele tira o seu gosto, né? Às vezes você está muito preso na ordem, por mais que no estudo falou sobre a ordem, que falou assim que é normal quando a gente tá vivendo a divina vontade e, e a gente assim, isso não tem como não se refletir na sua vida exterior também, né? Na forma com que você cuida das coisas, né? No seu cuidado com a sua casa, no seu cuidado com as coisas. É normal, porque como que você vão pensar assim, a organização espiritual que está acontecendo dentro de você se reflete ao seu redor, é como se fosse uma incoerência, né? Você não vai sentir assim que seus pensamentos estão organizados, que dentro de você o seu interior está organizado, se o exterior tiver uma bagunça. Meio que, consequentemente, transborda para fora em direção à ordem aquilo que você está vivendo com Deus. Transborda. Mas ao mesmo tempo é um ajuste, como está sendo explicado lá no outro grupo, é um ajuste que é feito justamente para que Jesus tenha mais liberdade. Justamente, né? Porque aí tá tudo tranquilo, né? Nesse sentido, não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém, tipo, por assim que você tá devendo para todo mundo, sabe? E tem toda uma realidade aí de honrar a vontade de Deus, etc, né? Tem toda uma questão assim, mas não é a ordem pela ordem. Mas se ele vê que tem algo de você que tem paixão ainda, né? Que tem um desejo ainda, que quando você vai fazer, você tem aquele pensamento, ah, eu vou fazer essa comida o mais perfeita possível pro meu marido, tem que ficar maravilhosa, né? Olha como, nossa, ficou perfeita a comida que eu fiz, olha o que eu fiz. Olha, eu tô cuidando da minha bebê aqui, tem que cuidar do jeito mais perfeito possível, que não posso perder um detalhe do meu bebezinho, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ele permite, ele amarga essas realidades para purificar, porque ainda tem um humano ali que se vendo bonito, querendo perfeição. Então, na ordem, Deus não permite isso, você querer uma perfeição, a ordem pela ordem também, né? Não é uma coisa assim que você fica tão presa ali de cada detalhe que você está fazendo e que tudo tem que ser impecável. Não é dessa forma também, né? Não é disso, não é assim também. Então, ele pode permitir, quando ele vê que tem ainda alguma coisa do nosso humano, ele pode amargar aquela situação justamente para ele permitir que alguém te critique, permitir que talvez você estava tão assim, é,
apoiada, né, no fazer algo perfeito para agradar alguém, Deus permitiu você ser criticado, um desapontamento, mas isso tudo tem um motivo, né? Tem uma reparação, tem uma purificação que Deus está fazendo no seu interior, ou seja, tudo tem luz, entendeu? Ele está embelezando a sua alma e assemelhando-se mais a Ele, mais a Ele. Agora tem outras realidades que Ele já quer uma atitude de reparatória em que você precisa falar, né? Em que você precisa realmente se posicionar diante de uma situação que está muito, muito estranha, uma situação muito doida e que precisa ser corrigida, né? Então tem essa realidade também, entendeu? Que, que na verdade, às vezes, o exagero não vem de você, né? Vem de outra pessoa. Então você é a voz dele ali também, né? Equilibrando as coisas, né? Então você precisa ter essa firmeza de Jesus. Ele vai te dar uma firmeza, né? Diante de situações. Então depende da ocasião. E aí que eu falo, né? Que às vezes você não tem dúvida no ato que deseja, né? Mas, às vezes, você falando, a pessoa pode não entender o que você está falando. Ela pode não concordar com você. Ela pode até te achar meio louco pela sua forma de ver. Entendeu? Aí, como foi falado na escola, a gente não fica preso aos frutos. Porque às vezes parece que não dá fruto, né? Parece que, humanamente falando, a outra pessoa não entendeu. A outra pessoa te acha uma a pessoa mais ignorante da face da terra. Você vai falar de um jeito e ela te acusa, entendeu? Ela te acusa, entendeu? Então, onde está o nosso ato na vontade divina? Na intenção, como era a vida de Jesus. Tudo que ele fez estava na intenção. Por isso que os bem-aventurados estão curtindo, né? Muita coisa que as pessoas da terra não sabem, ainda tá aprendendo a dar valor e não sabe dar valor direito, entendeu? Então, a chave é a intenção. Então, a gente não, na divina vontade, não ficamos presos em resultado humano e esses resultados humanos ser o motor para que a gente faça as coisas. Ah, isso que eu fiz deu certo, então eu vou continuar fazendo assim. Ah, deu certo porque as pessoas me deram feedback positivo. Ah, é porque apareceram, está aumentando os meus seguidores, né, do meu canal. Ah, é porque não sei o quê, porque o padre elogiou, porque todo mundo está me elogiando na igreja, e por isso eu vou continuar, né? Ai, porque desse jeito funcionou, as pessoas gostaram da forma que eu falei, gostaram da forma. Ai, agora eu não vou falar mais assim com meu filho, porque o resultado não foi bom. Eu vou falar como a psicóloga me falou para me falar, de um jeito mais brando, porque assim dá mais resultado, né? Então, uma educação mais positiva que o psicólogo, que o pedagogo, sei lá quem me ensinou a fazer em casa, assim dá mais resultado hoje em dia. Aí você fica pelos psicólogos, fica pelas estatísticas humanas, por essas coisas, não. Na santidade divina é a intenção. Qual que é a sua intenção quando você corrige o seu filho, mesmo que o seu filho te xingue de tudo ou qualquer nome, às vezes os frutos. Mas e quando ele estiver lá do outro lado, mesmo que ele entenda só quando ele estiver lá no juízo particular dele, Deus vai mostrar para ele a presença de Deus na vida desse filho que estava através da boca da mãe. E Deus vai mostrar para esse filho: olha lá, ó, eu estive na sua vida através da sua mãe. Olha um monte de luz que teve no ato da sua mãe, que quando você estava na terra, né, você só viu o pecado nela. Mas era a luz que ela estava te dando, ela estava te ajudando através dessa correção. Então, às vezes, a pessoa só vai valorizar lá do outro lado. Ela só vai entender o bem que você está fazendo na vida dela depois. Só na eternidade que ela vai enxergar, né? E talvez aqui na terra a pessoa não veja os frutos, entendeu? Mas você não fica preso nesses resultados, não é isso o seu motor para te animar ou te desanimar de fazer uma coisa. Isso não é confirmação para você, o resultado material ou humano do seu ato. Você fica no espiritual e aí está a intenção, entendeu? Então na vontade de Deus é assim, entendeu? É a intenção que você tem que você está fazendo aquele bem. Mesmo que humanamente as pessoas não entendam, às vezes
gera o contrário, né? Diante das pessoas, elas não vê luz, entendeu? Elas não conseguem penetrar no amor, porque elas não conhecem o verdadeiro amor. Então, elas não conseguem ver amor nos seus atos, elas não conseguem ver o amor, entendeu? É, por uma ignorância muito grande, uma cegueira espiritual, entende? Mas você, em Deus, você está em paz. Você está em paz diante de Deus, você está em paz. Como Jesus falava, meu prazer é fazer a vontade do Pai. Meu prazer é fazer a vontade do Pai. Então, Jesus só ficava na luz. Jesus só ficava na luz do que ele estava fazendo. Então, você vive também assim. E a luz está onde está, é justamente nesse entendimento interior de ver o que Deus está fazendo através daquilo, né? De ver que é importante, né? Que seja feita a vontade de Deus, entendeu? Então é muito importante isso, né? É muito importante isso. Aí ele vai falar aqui, né? Agora a alma, cada pensamento de minha paixão, a cada condolência, a cada reparação que faz, não faz outra coisa que tomar luz de minha humanidade. Então, a cada pensamento da paixão de Jesus, a cada condolência, a cada reparação, então, cada ato que nós fazemos e que nós refletimos o que Jesus viveu e passou igual, e que nós nos voltamos para a vida dele para compreender o que acontece com a gente também, né? Cada ato desse, de reflexão, de entendimento, de consciência, não faz outra coisa que tomar luz de minha humanidade. É pura verdade isso, né? E embelezar-se a minha semelhança. E como que se embeleza a semelhança de Jesus? É ficando nesse campo, desse entendimento da luz. E porque se embelezar a imagem e semelhança de Jesus, você também não vai ficar bonita na fita. Humanamente falando, você vai passar por contrariedade, você vai passar por perseguições, por essas são as bem-aventuranças, ele falou. Você vai passar por confusões, como a humanidade de Jesus viveu, mas você estava totalmente intocável, porque na luz, né? Então, mas ao mesmo tempo, essa beleza é a consciência que você vai tendo da eternidade mesmo, do que isso está sendo gerado na eternidade. Assim que um pensamento demais de minha paixão será a luz demais que lhe levará um gozo eterno. E aí está a sua alegria, porque as pessoas que se apoiam nos resultados materiais e humanos, elas ficam amargas quando não dão certo o que elas estão fazendo. E Deus, ele fala no livro do céu que é Ele que faz não dar certo. É Ele que permite as contrariedades, justamente por causa da paixão que a pessoa tem. É um bem que ele está fazendo para a pessoa, mas como ela não vai para Deus e pergunta para ele, procura um sentido nele, aí ela vê o humano, simplesmente a resposta humana em direção ao que está acontecendo com ela fica triste, ela não consegue ter essa felicidade. Mas quando a gente fica na luz, quando a gente eleva aquela situação em Deus, né? Fica na mente de Deus, compreendendo as coisas nele, a gente vive essa alegria, a gente vive essa paz, essa alegria, porque a gente não espera do humano, né? A gente não espera da terra, do material. E quando a gente tem expectativas terrenas, materiais, Deus precisa amargar. Deus precisa amargar. Entendeu? Porque às vezes ele ainda vê, ele pode estar vendo a minha vida ainda em relação à esposa, por exemplo, ele pode estar vendo ainda na minha vida qual que é aquela palavra? Uma dependência emocional. E ele não quer isso, ele quer que eu viva como uma verdadeira filha dele, que dependa exclusivamente dele, que não, entendeu? As criaturas são instrumento, uma ajuda, um apoio, mas é Deus através delas. Então, de repente, ele ainda está vendo no meu coração algo que ainda me prende, algum medo de perder o esposo, o carinho dele.
E aí talvez ele permita meu esposo ser grosseiro ainda comigo. Entendeu? Eu não vou dar muitos detalhes, porque para agora não dá para mim dar. Mas assim, pode estar permitindo, porque pode estar vendo meu coração. Ou tá trabalhando alguma coisa também dentro de mim, nesse sentido. Por que não? Eu sempre pergunto para Jesus também, eu não fico só pensando que o errado é só o outro, não. Por mais que eu sei que tem uma situação ali que eu tenho que reparar, que eu tenho que falar, que eu tenho que ser firme, eu me volto e pergunto, Jesus, com essa meditação que o Senhor está trazendo hoje, o Senhor está tentando me dizer alguma coisa? O Senhor está confirmando para mim também que tem alguma coisa dentro de mim que o Senhor está mexendo, né? De repente tenha. Ainda tem uma preocupação ainda, né? Por que não, né? A gente não, né? E Deus, ele trabalha na nossa alma. Ele falou, nunca vamos nos ver perfeito. Então, nunca, nunca, nunca. Então, sempre vai ter o que mexer, sempre vai ter o que trabalhar, né? Dentro de nós, né? Então, eu tô aberta para aquilo que Deus quer fazer. Seja usando de mim para falar o que Ele quiser falar, seja também o que Ele quiser operar em mim também, de mudança no meu interior também, para que Ele tenha mais liberdade, né? Para que eu possa estar mais abandonada nele, entendeu? Então, assim, é sempre o que. Eu acho interessante isso, foi falado na escola, né? Que do mesmo modo que a gente tem que ver a vida da Luísa assim, não é o que a Luísa estava fazendo para Deus, mas o que Deus estava fazendo na vida dela, da Luísa. A nossa vida também é assim. É o que Deus está fazendo na nossa vida, né? Então, o que que Ele está fazendo na nossa vida? Constantemente Ele está atuando. A gente só tem que prestar atenção, né? Observar. Então, e corresponder. É, então é isso.